Então, bom dia. Segunda-feira, início de semana, a Cor do Dinheiro, sempre às 8 da manhã, consigo. E, neste caso, no dia 13 de dezembro do ano da graça de 2021, quase no final do ano. Antes de mais, quero pedir desculpa por aquilo que aconteceu sexta-feira. Durante 3 minutos houve ali um problema de som, que isto tem a ver com aqui convites de software, acabei por resolver desligando o microfone e ficando só com o microfone da câmara. As minhas desculpas. Em todo o caso, antes de irmos ao programa de hoje, que é um programa como é tradicional às segundas-feiras, mas não só, é um programa extenso, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, tem logo um desconto de 10% se utilizar o cupom CAMILO no checkout. E depois há aquelas promoções semanais que nós divulgamos aqui, daqui a pouco já vou divulgar desta semana. Quero lembrar também que esta semana, além de termos o dia D, que vai ser hoje, às 21 horas, vamos ter o tradicional Think Tank, mas não vai ser amanhã. E desta vez é por minha exclusiva culpa que vai passar para quarta-feira às 18 horas. Bom, feitos estes reminders, vamos então à edição de hoje e vamos começar por onde? Pelo período antes da ordem do dia, não há novidade nenhuma. E para lembrar, embora eu vá analisar um bocado mais à frente, para lembrar apenas que, afinal, as limpezas étnicas não são exclusivas do PSD. Isto não é, naturalmente, novidade para si, porque todos os partidos têm estes defeitos, mas convém lembrar, porque o Partido Socialista, por causa de uma declaração de António Costa ontem, num encontro de autarcas do PS, não sei o quê, já irei lembrar isso, mas é só para lembrar que António Costa excluiu Francisco Assis das listas de candidatos a deputados por parte do Partido Socialista. Já vou fazer a análise lá mais para a frente. Bom, segundo ponto, Rui Rio não acerta uma. Eu gostava um dia de chegar aqui e dizer assim, Rui Rio acerta uma. Não consigo. E não consigo porquê? Por causa das declarações dele ontem. Bom, como você vai ver, aliás, como deve ter visto pelo meu artigo no Jornal de Negócios que eu já publiquei aqui, e como vou explicar aqui hoje, eu até acho que desta vez Rui Rio tinha espaço de manobra para criticar a justiça. Mas não é dizer que a prisão do fulano, João Rendeiro, aliás, João Rendeiro não vai ser o tema principal desta conversa hoje, mas Rui Rio até tinha razão para falar. Mas não é dizer, aquela prisão foi feita por causa das eleições. Isto é uma estupidez. O que é preciso dizer é criticar a atuação do Sr. Dr. Luís Neves, que é só o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Mas eu já vou a seguir. Bom, portanto, perdeu mais uma oportunidade para fazer crítica séria, não é? Apareceu como um populista, foi criticado e glosado por tudo quanto é sítio, enfim, responsabilidade própria. Ponto seguinte, os autarcas, soubemos este fim de semana, resistem a mais transferências de poder da administração central para as autarquias em matérias de educação e de saúde. Bom, eu sou um defensor da devolução de poderes do Estado Central ao Estado descentralizado, não à regionalização, que é outra coisa, que é apenas uma revolução para criar mais caciques em Portugal, ok? E para gastar mais dinheiro do Estado, dinheiro do contribuinte. Mas sou um defensor da devolução destes poderes, na educação e na saúde. Bom, particularmente na educação. Os autarcas não querem. E não querem, eu compreendo porquê. Porque o Estado, neste momento, como não tem dinheiro e não quer gastar, está a tentar tirar tudo para cima das autarquias. Eu sei que há autarquias que gastam mal dinheiro, mas também há autarquias que gastam muito bem. E, portanto, quando as autarquias dizem assim, vamos ficar com mais responsabilidades, sem ter a correspondente contrapartida financeira, isto é um erro e é um problema para nós. Portanto, eu compreendo a reação das autarquias. Ponto seguinte, este fim de semana houve uma convenção do LIVRE. Alguém deu por isso? É uma pergunta que aqui fica. Ponto seguinte, o sucesso da testagem de Covid-19. Bom, eu na semana passada fiz 2 testes por motivos profissionais e estava a comentar numa das farmácias a questão da testagem e toda a gente do meio farmacêutico com quem eu falei está a tecer largos elogios à forma como a testagem está a correr. Como você se recorda, quando nós estávamos no pior momento da pandemia, uma das coisas que os especialistas diziam é testar, para perceber-se quem é que pode estar infectado e depois não passar à comunidade. Bom, isto parece que está a correr bem. Nós já conseguimos atingir uma cifra recorde de testes, o que é bom sinal e pode ser até que seja uma das armas a utilizar para que nós, no período das festas, não façamos aí uma sementeira de vírus pelo país fora e as coisas possam correr melhor naquela primeira semana do ano.
Último ponto deste período de ordem do dia, Boris Johnson. Como você sabe, eu tenho um carinho especial por este senhor, é um idiota do pior, faz-me impressão como é que democracias como os Estados Unidos e Inglaterra, com uma tradição enorme, conseguem eleger tipos como o Trump e conseguir eleger tipos como este senhor para primeiro-ministro. Aquilo é uma coleção impressionante de disparates. Há uma semana e meia foi o Peppa the Pig, está a ver? Peppa the Pig, se via o discurso, Peppa the Pig is my kind of place, dizia ele. Este indivíduo realmente não deve bater bem da bola, porque levar o Peppa the Pig para discurso de Estado já é uma coisa deplorável. Bom, mas nós vamos conhecendo nas últimas semanas casos sobre casos que envolvem ele, envolve pessoal relacionado com ele, envolvem gente do seu gabinete. Bom, a última é uma história de festas, não sei das quantas. Bem, sinceramente, primeiro, não percebo como é que ele chegou àquele lugar. Segundo lugar, se calhar a Inglaterra precisa mesmo de eleições a sério e procurar uma alternativa, porque aquilo é mau demais. Vamos então à agenda de hoje. Como eu lhe disse, nós não vamos começar por João Rendeiro. Aliás, estou impressionado com a quantidade de notícias, diretos, especialistas, analistas, comentadores, não sei das quantas, que andaram a pulular por tudo quanto era televisão este fim de semana. A começar pelo próprio Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária. Mas eu já lá vou. Luís Neves, e queria-lhe explicar porque é que não vou começar por João Rendeiro, porque acho que a malta se excitou demasiado com a história da prisão de João Rendeiro. Mas já lá vou, porque eu queria começar com outro assunto muito mais sério. Na semana passada, não comentei aqui, mas queria fazer uma análise mais aprofundada. E qual era essa análise mais aprofundada? Durante a semana saíram dados do terceiro trimestre do PIB no espaço da União Europeia, nos 27. E fiquei estupefacto com os títulos de algumas notícias em Portugal. A economia portuguesa é a terceira que melhor recuperou. Os jornalistas, às vezes, e os analistas, sobretudo os da propaganda, deviam pensar duas vezes. Que é, uma coisa é o comportamento de uma economia num determinado momento. Isso interessa pouco. O que é que me interessa a mim saber se subiu 3, não sei quê agora, mas depois você vai olhar para o conjunto, em termos temporais, séries longas, e descobre que afinal estamos muito mal colocados. Bom, eu não disse nada e fui pegar nos dados do Eurostat no fim de semana para analisar isto. Então, para você ter uma ideia, nós somos uma das economias que mais lentamente está a recuperar o nível de riqueza de pré-pandemia. Então, eu vou-lhe dizer quantas estão à nossa frente. Em primeiro lugar, Irlanda, mas destacadíssima, já está a 25%, quase 22% acima do que se passava, do que estava antes da pandemia. Luxemburgo, Estónia, Lituânia, Polónia, diz-lhe alguma coisa? Eu vou-lhe repetir estes nomes. Lituânia, Estónia, Polónia, Croácia, tudo países que você sabe onde é que estavam há uns anos, ok? Dinamarca, Suécia, Roménia, bom, Letónia, das Ilhas Ring a Bell, onde é que eles estavam aqui há uns anos? Pronto. Países Baixos, Finlândia, Eslovénia, das Ilhas Ring a Bell, onde é que estes indivíduos estavam há uns anos? Bom, Grécia, Áustria, Hungria, das Ilhas Ring a Bell, onde é que isto estava há uns anos? Bom, não ficou por aqui. Bélgica, Chipre. Estes países já estão acima do que estavam em 2019. Agora veja, na linha, a média da União Europeia, a França, e depois começam os países que estão atrasados. Bulgária, estes países de leste está atrasado, o conjunto dos países da zona euro, a Itália, a Eslováquia, Malta, República Checa, e agora imagine só os dois últimos lanterna vermelha. Sim, Portugal, e sim, Espanha. Os dois socialistas ibéricos. Um é o idiota chapado aqui do outro lado da fronteira. Este é esperto, politicamente falando, mas o resultado na economia é isto que aqui está. Percebeu? Ouviu bem a lista de países que eu lhe disse que estavam acima de 2019? Ouviu bem?
Ouviu bem quantos países de leste estão lá? Só há um que não está acima de 2019. Chama-se Bulgária. E a gente sabe como é que a Bulgária é gerida e a gente sabe o nível de problemas, nomeadamente corrupção, que a economia búlgara tem. E a sociedade búlgara tem. Está a perceber? Portanto, isto é a situação de Portugal. Bom, explique-me só uma coisa. É isto que você ouve nos meios de comunicação social, na classe política em geral? Não é, pois não. A propaganda passa-lhe sempre coisas magníficas. Crescer mais do que a média europeia. Ouviu bem? Quantas vezes você ouviu nos últimos meses o termos crescemos acima da média europeia? Crescemos acima da média europeia e somos um dos piores países a recuperar o nível de riqueza de 2019. Ora, explique-me porquê. É muito simples. Nós não fizemos reformas nos últimos 6 anos para pôr a economia a crescer. Aliás, se você for ver o relatório da OCDE, e eu vou tocar nele amanhã, não toquei nisto hoje porque eu tinha este assunto não toco isto hoje, tenho este assunto do Eurostat para comentar, porque estes dados não são meus, são do Eurostat, atenção, ok? E se você tiver estado com atenção ao fim de semana, eu já publiquei aqui um gráficozinho que mede a produtividade em Portugal. Curioso é que a produtividade nos últimos 5 anos cresceu abaixo da média na União Europeia. Durante o período da Troika, de imposição das reformas da Troika, cresceu acima da média na União Europeia. Mas eu vou voltar a esse tema amanhã da OCDE. Mas se você for olhar para a OCDE, você vai descobrir que há um conjunto de medidas, reformas, um cardápio, se quiser um menu de reformas que a União Europeia, que a OCDE nos recomenda a fazer e que diz que o PIB pode crescer quase 5% mais. Percebe? Bom, este é o problema que Portugal tem. Portugal, nos últimos 6 anos, onde o PS andou a dormir com o Bloco de Esquerda e o PC no Parlamento, foi o que foi. Nenhuma reforma e a economia vai definhando. É como aquela história do sapo. Você mete um sapo na água a ferver, ele morre imediatamente. Mete um sapo na panela com água fria e depois chega-lhe lume. Se a temperatura crescer um bocadinho, ele não vai sentir e vai morrer na mesma. Percebe? É o que nos está a acontecer. Bom, ponto seguinte. Não vou falar de João Rendeiro ainda. Porquê? Porque há uma coisa mais importante, é ver que a justiça começa finalmente a funcionar num caso ainda mais grave que o João Rendeiro, chama-se Ricardo Salgado e o Banco Espírito Santo. Então soubemos pelo Expresso no fim de semana que Ricardo Salgado vai ser executado, quer dizer, não é executado Ricardo Salgado, não é executado de cortar o pescoço, nem da forca, é executado porque a justiça vai buscar, deixa-me lá, que é para não haver aqui a mais pequena dúvida, vai buscar o salário, quadros, deixe-me lá ver, sim, vai buscar o salário, quer dizer, a pensão, casas, quadros e contas de Ricardo Salgado para pagar aquilo que já é uma coima, que já foi alvo de processo e, portanto, está transitado em julgado, que Ricardo Salgado foi condenado pelo Banco de Portugal. 3,7 milhões de euros. Uma pergunta que tenho para fazer. Você acha que o que vão apanhar vai chegar para pagar os 3,7 milhões de euros? Eu tenho certeza que não. Mas uma coisa é certa, isto mostra que a justiça está no bom caminho e que alguma coisa começa a ser feita, não é? E que nós começamos a ver alguns indícios de que, de facto, nós começamos a tomar medidas para que aqueles que levam as empresas à frente são ladrões, são falsários, praticam crimes, acabam condenados. E isto é particularmente importante e interessante para mim, porque sou um indivíduo que ando há muitos anos a criticar, enquanto era jornalista, não fazia só opinião, tive vários processos por causa disso, por envolvimento, ou melhor, por criticar situações muito pouco claras, isto é um grande eufemismo, na banca portuguesa. E, portanto, para mim é um motivo de regozijo perceber que as coisas finalmente começam a entrar nos eixos. Bom, vamos ver se continua, ok? Bem, então agora assim, aqui vamos a João Rendeiro. João Rendeiro foi preso no fim de semana. Numa atuação conjunta entre as autoridades judiciárias, não foi só a Polícia Judiciária, foi autoridades judiciárias portuguesas e da República Sul-Africana. Bom, o que é para mim é o mais interessante nisto? Olha, é duas coisas. Primeiro, a cooperação entre as autoridades judiciárias portuguesas e da África do Sul. Primeiro ponto. Segundo ponto, talvez o aspecto mais importante disto tudo, a informação não vazou para a opinião pública. Normalmente, nós encontramos um fontanário impressionante no Ministério Público e na Polícia Judiciária, cuja água termina sempre nos jornais e nas televisões, particularmente em algumas publicações. Desta vez,
Felizmente não encontramos isso, mas eu julgo que a história do segredo de justiça vai ficar por aqui. Você vai ver nas próximas semanas uma ampla divulgação de factos de tudo aquilo que se passou com esta operação. Bom, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que é que há a dizer sobre isto? Olha, primeiro, regozijar-nos com o assunto. Porquê? Porque nós temos um caso concreto, já tínhamos o Ricardo Salgado, temos um caso concreto em que parece que a malta que pratica crimes pode ser chamada à justiça. No caso de João Rendeiro, é importante que ele já disse que queria fugir à justiça portuguesa. Não estava para vir para aqui, porque não achava injusto, que ia recorrer para o Tribunal Europeu não sei quê, e que ia pedir um indulto e o raio que parte. Bom, a verdade é que João Rendeiro foi preso. Bom, para já, só uma coisa, deplorável a publicação daquela imagem dele em pijama, não é necessário, mas pronto, deixando isto lá. O que é que há a dizer sobre o assunto? Olha, a malta está a chachitar muito com tudo isto. Mas o problema destas coisas, quando envolve ordenamentos jurídicos diferentes, mesmo que haja um acordo entre a União Europeia e a República da África do Sul e não necessariamente com Portugal, primeiro vai a juiz, que parece que a esta hora já lá está, vai responder, vai perceber se ele vai ficar em prisão preventiva ou não, mas depois a história do processo de extradição é outra coisa completamente diferente. E eu acho que aí é que a porca pode torcer o rabo. Mas, enfim, como eu não sou especialista nisto, nem me interessa ser, aguardemos. Agora vamos ao resto, onde eu acho que Rui Rio perdeu uma grande ocasião. Eu não sei se você reparou, mas já tinha criticado aqui Luís Neves, portanto eu estou à vontade, percebe? Ou seja, eu não vou fazer aqui a figura de Rui Rio. Eu já tinha criticado Luís Neves na sexta-feira, se você se recorda, diretor nacional da Polícia Judiciária, porque ele tinha chegado às televisões e disse que já não havia problema de meios para a Justiça investigar em Portugal. Ora, nós tínhamos ouvido há umas semanas, eu também lhe falei nisto na sexta-feira, Albano Pinto, que é o procurador que dirige o DCIAP, Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Este senhor veio dizer, preto no branco, que a Justiça não tinha meios para investigar. Bom, a senhora Ministra, na quinta-feira, em entrevista ao Vítor Gonçalves, reconheceu que havia umas restrições orçamentais, mas diz que não, até eles precisam mudar de método, não é? Recorrer mais aos meios de não sei quê. Bom, desculpa, de facto, há falta de meios. Bom, o senhor diretor da Polícia Judiciária vem à televisão, salvo ver já à CNN no dia seguinte, e fala como se não houvesse nada. Até diz, olha, nos últimos 4 anos contratámos 440 profissionais, no próximo ano vamos contratar 200. Isto é iludir o problema. A Polícia Judiciária e os órgãos judiciários em geral lutam efetivamente com falta de meios. Não há volta a dar. Podem dourar a pílula como quiserem. Isto é isso que se passa. Bom, este senhor vem fazer o laudatório daquilo que era as declarações da Sra. Ministra. E isto é que não está bem. Até porque depois, no dia seguinte, quando a Sra. Ministra vem apresentar lá a Estratégia Nacional Anticorrupção e não sei das quantas, ela vem com a mesma conversa. Mas ouviu, nesse mesmo dia, a Procuradora-Geral da República dizer exatamente o contrário. Ora, o que não fica bem aqui é Luís Neves estar com o mesmo discurso oficial, que não há falta de meios. Há falta de meios. Segundo ponto, qual é a utilidade de um Diretor Nacional da Polícia Judiciária dar uma conferência de imprensa, que foi uma conferência de imprensa que não lhe devem ter ensinado como é que ele o deve portar, eu já vou a isso, e depois vai a pular por tudo quanto é meios de comunicação social, dar uma entrevista. Bem, é assim, das duas uma, ou ele tem alguma coisa diferente para dizer àquela gente toda, ou então parece que está a fazer campanha em prol de, epá, caramba, nós andámos tantos anos sem produzir resultados, agora precisamos de mostrar que estamos a fazer alguma coisa. E isto as pessoas notam. Mas o mais grave disto não é esse ponto. Na conferência de imprensa e mesmo nas entrevistas, Luís Neves fartou-se de utilizar a opinião pessoal num assunto, dizer que é patético aquilo que o senhor fez, de ser considerações opinativas sobre João Rendeiro. Não cabe a um Diretor Nacional da Polícia Judiciária fazer esta figura. Assim como não cabe a um Diretor da Polícia Judiciária estar a veicular ad nauseam, os argumentos da Ministra da Justiça. Tem de haver um bocado de afastamento, não é só físico, é um afastamento de linguagem, de comunicação, entre aquilo que diz a Ministra e aquilo que diz o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Porque senão ficamos todos com aquela sensação de que existe uma proximidade muito grande entre o poder político e o poder judiciário. E isto não pode acontecer. Agora, é óbvio que o Rui Rio estragou tudo, porque em vez de vir explicar as coisas e vem dizer assim, não, o azar de João Rendeiro foi haver eleições. Quase queria dizer assim, olha, os gajos fizeram aquilo agora só por causa das eleições. Bom, até porque perdeu outra ocasião. É assim, imagine você que isto não tinha acontecido. Aconteceu.
Isto dá jeito ao governo? Claro que dá. Agora, não se pode dizer que o governo mandou fazer aquilo, agora isto é uma estupidez. E foi aqui que o Rui Rio cometeu o seu erro. Mas quanto a rendeiro, aguarde, que eu acho que muita água vai correr sobre as pontes. Bem, como é que estávamos? Tempo, com 20 minutos. Ponto seguinte, vamos aqui rapidamente à outra convenção de fim de semana, não foi só do LIVRE, foi do Iniciativa Liberal, em que eu acho, sinceramente, que a Iniciativa Liberal perdeu, para já teve um azar do caraças, né? Isto coincidiu com a prisão do rendeiro. Em segundo lugar, eu acho que perderam uma grande oportunidade. Para já é assim, votação de 94% em João Coutinho Figueiredo. Isto parece o Kim Jong-un. É só uma piadinha. Mas já agora, sobre o conteúdo. Bem, acho que perderam uma grande oportunidade de fazer um grande show-off à volta daquilo e afirmar-se. E já agora é assim, João Coutinho Figueiredo não sabe fazer discursos. Aquele discurso de encerramento é uma coisa pobrezinha. Ele não consegue empolgar as pessoas, não se empolga. Eu sei que nem toda a gente é como o Partido Socialista, o Partido Comunista, que se empolgam todos, até artificialmente, para bater palmas e não sei das coisas. Mas podia pôr um bocado mais dele daquilo. Não pôs. E mais, a sensação que se começa a ficar, já era tempo de João Coutinho Figueiredo começar a ter os segundos lugares tenentes, não é? Que apareçam junto à opinião pública como figuras gradas da Iniciativa Liberal. Ora, isto não está a acontecer. E eu acho que o Congresso também perdeu o Convenção também perdeu uma oportunidade nessa matéria. Bom, só mais um pormenor, outra convenção, que é para não dizer que sou injusto, o LIVRE diz que quer evitar ser um bloco central. Bom, eu espero bem que aquele esforço que o Rui Tavares põe no LIVRE possa ter alguma tradução. Uma coisa é certa, a sensação que me dá é que o Alexis de Tocqueville dizia no século XVIII ou XIX, já não recordo, que os partidos em França eram como, era preciso ter a subtileza de um teólogo para perceber a diferença entre eles. Às vezes fica a pensar o mesmo entre o LIVRE e o Partido Socialista. Eu vou deixar a história de Francisco Assis para amanhã, que é uma história muito séria, Não vou deixar, vou falar já hoje. Francisco Assis foi afastado das listas do Partido Socialista. Ele tinha dado uma entrevista há dias ao público, que eu li, muito interessante, aliás, na entrevista ao público, onde ele estava disposto a candidatar-se pelo Partido Socialista, nas listas do Partido Socialista, e até declarou que gostaria de ser Presidente do Parlamento. Eu até pensei na altura, mas já combinou tudo com António Costa. Pelos vistos, não combinou, porque António Costa censurou a ida de Francisco Assis para as listas do Partido Socialista. Porquê? Bom, há uma razão muito simples. António Costa nunca perdoa a pessoas que lhe opõem. E Francisco Assis era contra a geringonça. Remember? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. António Costa não quer pessoas moderadas junto da entourage do Partido Socialista. Não quer. Ele quer tipos indefetíveis, radicais, nomeadamente aquela malta que o apoiou durante a geringonça. O terceiro ponto. António Costa, com muita probabilidade, não quer uma pessoa que pode ser uma alternativa à liderança do Partido Socialista. Ele já tem Fernando Medina, já tem Pedro Nuno Santos. Não quer mais um que possa baralhar a ala mais moderada junto do Partido Socialista. Portanto, penso que poderá estar aqui a explicação para este problema. Bem, quanto às frases de semana, vamos só passar uma delas, precisamente do António Costa. Nunca houve no PS a tradição de excluir ninguém por causa daquilo que pensa. Isto fez-me rir, porque ontem eu ouvi o António Costa dizer isto e a seguir soubemos que ele censurou a ida do Francisco Assis para as listas do Partido Socialista. Mais depressa te apanha um mentiroso do que um coxo, dizia a minha avó. E pronto, ficamos por aqui. Já sabe que Think Tank vai ser na quarta-feira, não amanhã, por minha exclusiva culpa. 7.300 pessoas em direto, quero agradecer a vossa paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 21 horas com o Dia D.